Até onde a nossa fé é capaz de nos levar por conta de uma necessidade nossa? Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conexão com Deus. Eu sou a Thaís e hoje eu quero trazer um devocional muito especial para vocês, que se encontra em Marcos 5, no versículo 27 e o versículo 34, que diz assim: Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz, você está livre do seu sofrimento. Aleluia. Essa história é da mulher do fluxo de sangue. E antes de chegarmos nessa parte, vamos retroceder um pouquinho para saber como que ocorreu essa conversa. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, porque Jairo tinha ido ao encontro dele para poder pedir ajuda, porque a filha dele estava morrendo. Então, nesse caminho que Jesus estava indo, muita gente se aproximou de Jesus para poder conversar, para poder receber cura, para poder ouvir os seus ensinamentos. E a mulher do fluxo de sangue estava junto. Só que naquela época, a mulher, quando ela passava pelo processo menstrual dela, pelo tempo menstrual dela, ela era considerada impura, então ela não podia ficar em sociedade. Só que aquela mulher, ela estava há 12 anos com aquela doença, ela já tinha passado por vários e vários médicos, mas nenhum tinha conseguido ajudar ela. E ao invés de melhorar, ela estava piorando cada vez mais, então ela tinha que tentar algo diferente, tentar algo novo. E a solução dela para aquele momento foi ir ao encontro de Jesus. E é aí que a gente chega no nosso primeiro versículo. Ela encontra Jesus no meio daquela grande multidão, entra no meio daquela multidão e pensa: olha, se eu tocar pelo menos na orla do vestido dele, só na pontinha do vestido dele, eu sei que eu vou ser curada. E Jesus, logo que ela toca nele, Jesus para porque ele sente que dele saiu virtude. E essa é uma curiosidade, porque se você observar, em nenhuma outra passagem que fala sobre cura, Jesus demonstra que saiu virtude do corpo dele. Jesus para ou comenta que saiu virtude dele. Essa é a única passagem que Jesus cita isso e deixa isso explícito. E aí ele para, pergunta: quem me tocou? Porque eu sei que de mim saiu virtude. E aí os discípulos que estavam ao redor de Jesus falam assim: olha para todo mundo aqui, tá todo mundo te tocando. Como que o Senhor está perguntando quem te tocou? Eles falam assim, Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? É tipo assim: Jesus, o Senhor não está vendo tanta gente que tem aqui? Como que o Senhor para e olha para a gente e pergunta quem te tocou? Mas Jesus sabia que tinha alguém que estava ultrapassando a fé ali naquele momento, que estava acreditando e que tinha tocado nele e que tinha sido curado. E aí a mulher, ao saber que tinha sido descoberta, se ajoelha diante dele com medo, porque Jesus era uma autoridade naquele momento. Fala: olha, foi eu que toquei no Senhor. E aqui é onde entra nosso segundo versículo que a gente leu. Jesus diz para ela: olha, você está curada. A tua fé te curou. Vai em paz, você está livre do seu sofrimento. Ou seja, os 12 anos que você passou com essa doença não existe mais. Você agora pode seguir em frente. Não precisa mais ficar isolada, porque, como eu falei anteriormente, quando a mulher passava pelo processo menstrual dela, ela se isolava da sociedade porque era considerada impura. Aquela mulher, ela sofria daquilo, ela estava há 12 anos sofrendo com aquela doença. E aí Jesus fala: olha, você está livre do seu sofrimento, você não precisa mais se preocupar porque a tua fé te curou. E o que eu quero trazer com esse devocional, com essa mensagem, é aqui, o primeiro ponto. Nós não precisamos necessariamente falar com Deus frente a frente para poder sermos curados. Apenas o fato de tocar na veste de Jesus foi o suficiente para aquela mulher ser curada. Segundo ponto, às vezes a vida, ela quer nos fazer desistir do nosso alvo, que é Cristo. Aquela mulher, ela poderia ser a mulher mais limitada possível, porque naquele tempo ela já era uma mulher isolada por conta da sua doença. Além da doença que já isolava ela por si mesma, porque ela passava a grande parte da vida dela sofrendo por conta do fluxo de sangue. Mas ela não se deixou abater por conta disso. Procurou ajuda com médicos, viu que não teria solução com os médicos e foi atrás de quem realmente poderia ajudar ela. E nós devemos ser assim também, porque às vezes a nossa vida, ela quer nos fazer parar, quer nos fazer desistir do caminho, da caminhada com Cristo. Às vezes a gente tem limitações, seja no trabalho, seja dentro de casa,
seja na faculdade, seja com os amigos, a gente se sente limitado, se sente preso, sem conseguir agir. Às vezes a gente busca soluções nos lugares que não podem nos ajudar. Nós buscamos a Deus no último momento, só que Deus ele quer estar e Ele está presente na nossa vida a todo momento. A palavra de Deus ela diz que a gente tem que lembrar em Deus em tudo que nós fizermos, que Ele mostrará o caminho certo para a gente. Então que nós possamos olhar para Cristo e confiar em Cristo. E o terceiro ponto, nós precisamos ter fé. O que eu acho mais lindo aqui nessa passagem é porque a fé daquela mulher foi grande o suficiente para fazer o próprio Jesus sentir que saiu virtude dele. Jesus ele curou muitas e muitas pessoas durante o ministério dele aqui na terra. Mas só essa passagem cita que ele sentiu sair virtude enquanto alguém tinha sido curado por ele. Então a fé daquela mulher ultrapassou barreiras. E a fé daquela mulher foi capaz de curar ela. Então que nós tenhamos fé igual àquela mulher, que possamos acreditar que Deus ele pode nos ajudar e pode curar, seja qual for a nossa doença, seja qual for o nosso sofrimento, seja qual for a nossa dificuldade. Se nós colocarmos nas mãos de Deus, Ele pode fazer acontecer e Ele pode nos ajudar. Então, meus irmãos, que nós possamos ser igual essa mulher do fluxo de sangue, que nós possamos não olhar para as barreiras que estão ao nosso redor, mas olhar para Cristo, confiar que Cristo pode nos dar uma solução, que Cristo pode nos curar e que Cristo pode nos ajudar. Aquela mulher, ela não olhou para a multidão que estava em volta, ela não olhou para os costumes daquele tempo que mantinha ela isolada da sociedade, ela olhou para Cristo e ela não precisou falar diretamente com Cristo. Apenas a fé dela e o ato dela tocar na roupa de Jesus foi o suficiente para fazer ela ser curada. Então que nós possamos focar não nas dificuldades, mas focar em Cristo e focar na nossa fé, porque eu tenho certeza que se fizermos dessa maneira, nós seremos abençoados por Deus. E é isso, e esse é o devocional que eu quis trazer para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha. Se você já passou por alguma situação em que você sentiu que foi curado por Jesus através da tua fé, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber disso. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que você será grandemente abençoado através dos devocionais e das nossas orações aqui no nosso perfil. Amém? E que Deus te abençoe.